PL 410/2025, como Tarcísio de Freitas quer vender 720 mil hectares por 90% de desconto. Estamos em 2025 e o governo de São Paulo encaminhou um projeto que parece saído de uma promoção, tudo pela metade do dobro. Ou melhor, por 90% menos. Imagine vender áreas públicas do tamanho de municípios inteiros por uma fração do preço. Esse é o cerne do PL 410/2025. O projeto propõe alterar a legislação de terras devolutas para abrir caminho à regularização e venda com descontos de até 90%. E fala-se em centenas de milhares de hectares envolvidos. É uma proposta que, sob a capa de regularização, traz à tona perguntas incômodas. Quem está sendo favorecido aqui? Quem perde quando o Estado definha e a terra vira mercadoria? Este vídeo vai desconstruir o discurso oficial e mostrar os mecanismos que transformam patrimônio público em oportunidade privada para quem já tem poder. Vamos falar de termos técnicos, de artifícios jurídicos e de contornos políticos. Mas também vamos colocar rostos e histórias por trás dessa decisão. Não é teoria abstrata, é terra, água, vida e futuro. Prepare-se para entender como uma lei pode ser vendida como solução enquanto entrega riqueza para poucos. E sim, esse assunto é urgente e tem prazo. Por isso você precisa saber o que está em jogo. O que é o PL 410/2025? O projeto de lei 410/2025 foi apresentado como atualização das normas de regularização fundiária em São Paulo, mas é preciso olhar para o texto e para as consequências. Em termos práticos, fala-se em autorizar a alienação de terras devolutas e a menção explícita a descontos e facilidades que assustam quem defende o patrimônio público. A retórica oficial insiste em termos como agilizar regularização e dar segurança jurídica, palavras bonitas que escondem uma mudança de paradigma, de controle público e contrapartidas para venda com descontos e menos exigências. Outro ponto técnico do projeto é a possibilidade de fracionamento de pedidos, uma manobra que permite que áreas maiores que os limites legais sejam de fato regularizadas em parcelas, um expediente que, na prática, permite a consolidação de grandes propriedades por vias legais. Além disso, o projeto afrouxa a obrigatoriedade de exigências ambientais e abre espaço para que medições e demarcações sejam realizadas por empresas privadas, reduzindo o papel do órgão público técnico. Essas mudanças não são detalhes administrativos. São instrumentos que podem transformar o território e a função social da terra em mercadoria prioritária. Histórico e legislação anterior. Para entender o que muda, precisamos recuar. Até recentemente, a política paulista de terras devolutas impunha limites e contrapartidas. Existiam regras que dificultavam a regularização de grandes extensões, sem comprovação de função social e sem requisitos ambientais. A ITESP, órgão técnico estadual, fazia medição, registro e conferência, justamente para impedir fraudes e disputas injustas. Em programas anteriores, como ações de regularização no Vale do Ribeira ou iniciativas como Minha Terra, a lógica era diferente. Havia foco em pequenos agricultores, fiscalização técnica e exigência ambiental. Essas iniciativas mostraram que a regularização pode ser feita, mas com critérios que protegem o interesse público. O que o PL 410 propõe é deslocar esse equilíbrio. Onde antes havia exigência técnica e contrapartida, agora há atalhos jurídicos e concessões econômicas. Não é um detalhe burocrático, é uma mudança estrutural na forma como o Estado trata a terra que pertence a toda a sociedade. Seja em termos legais, econômicos ou morais, essa transição demanda debate público, não aprovação em regime de urgência. Mecanismos práticos do PL: descontos, prazos e medições. As cifras e os prazos do PL 410/2025 do governo Tarcísio de Freitas são reveladores. A proposta fala de descontos que podem atingir 90% sobre o valor da terra e de pagamentos em parcelas que se estendem ao longo de anos, condições que transformam o patrimônio do Estado em mercadoria quase de graça para quem tem força política ou econômica. Pense nisso. Uma terra avaliada em milhões termina sendo transferida por uma fração, com financiamento estendido,
Isso não é promoção social, é transferência de riqueza. O governo Tarcísio de Freitas está praticamente doando terras para latifundiários. Outro mecanismo é o fracionamento de pedidos. Ao permitir que grandes propriedades sejam regularizadas por meio de múltiplos requerimentos apresentados como unidades distintas, o texto cria uma rota legal para burlar limites que antes protegiam o patrimônio público. E se as medições passam a ser terceirizadas para empresas privadas, quem fiscaliza a precisão e a boa-fé desses laudos? Passa-se de um controle público técnico para uma dependência de laudos encomendados por interessados. O resultado prático pode ser simples: títulos e registros favoráveis a quem já ocupa, consolidação de posses e uma enorme redução da arrecadação pública com a venda desses ativos. Reportagens e análises apontam descontos e o risco de renúncia patrimonial significativa. E adivinhem quem ganha com isso? O latifúndio, a grilagem e os concentradores de renda. Quem se beneficia dessa engenharia legal? Muito provavelmente os mesmos que já concentram terra e poder: latifundiários, grileiros e atores com capital para explorar economias de escala. Não se trata apenas de ganância abstrata. Há exemplos práticos e históricos de quando a titulação foi utilizada para consolidar apropriações indevidas. No contexto do PL 410, a combinação de descontos enormes, prazos longos e fracionamento cria condições perfeitas para a consolidação de impérios rurais, uma espécie de reforma feita sob medida para quem já tem. É também um presente para o agronegócio organizado e para os agentes que operam nas fronteiras legais. Quem tem acesso a consultores jurídicos, empresas de medição privadas e relações políticas, tem a batata quente servida em bandeja. A lógica capitalista aqui é clara: privatizar ganhos, socializar perdas. É o velho jogo de transferir riqueza pública para o setor privado sob o verniz da eficiência e modernização. Quem perde? Sociedade, meio ambiente e cofres públicos. As perdas são múltiplas e profundas. Primeiro, há o impacto fiscal. Estima-se que o Estado abriria mão de bilhões ao vender terras por uma fração do valor, uma renúncia que reduz a capacidade de investir em serviços públicos essenciais. Segundo, o meio ambiente paga a conta. Dispensar exigências ambientais significa permitir a consolidação de títulos sobre áreas de enorme valor ecológico, sem recuperação de áreas degradadas, sem recomposição de reserva legal e sem o devido licenciamento. Isso atinge não só a biodiversidade, mas a segurança hídrica e a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Terceiro, a democracia perde. Decisões que afetam territórios inteiros não podem ser tomadas por fórmulas de urgência e acordo legislativo sem controle social. Em suma, quando o patrimônio coletivo vira produto barato, a sociedade e o bem comum são as maiores vítimas. Argumentos dos defensores e respostas críticas. Os defensores do PL 410 vão dizer: é modernização, é segurança jurídica, é estímulo ao uso produtivo. Essas frases soam bem e têm uma ressonância fácil perante a opinião pública cansada da morosidade burocrática. Mas é preciso desconstruir os termos. Segurança jurídica para quem? Para os ocupantes históricos ou para a coletividade que perde o patrimônio? Estímulo ao uso produtivo, para quais cultivos e em quais condições ambientais? A modernização proposta é, muitas vezes, modernização do acesso ao lucro para poucos. A resposta crítica exige propostas alternativas. Regularização com controle público. Priorização de pequenos agricultores. Auditoria social e ambiental antes de qualquer concessão. E mecanismos de transparência que permitam que a sociedade acompanhe titularizações e valores recebidos. A alternativa não é imobilismo, é planejar a regularização com justiça e não com vendas a preço de banana. Conclusão. A conclusão é crua. O PL 410/2025, como está, representa uma transferência de riqueza do público
para interesses privados já estabelecidos. Não é simplismo, é análise de mecanismos, incentivos e consequências. Se aceitarmos a lógica do desconto bilionário, do fracionamento e da terceirização de medição, estaremos aceitando a lógica que transformou as cidades em condomínio de alto padrão e agora formaliza a transformação do território em ativo financeiro. Essa constatação revela um movimento maior. A financeirização da terra avança sobre espaços que antes eram entendidos como coletivos ou de função social. A justificativa da modernização administrativa serve, na prática, como cortina para a ampliação de privilégios. O território deixa de ser visto em sua dimensão humana, cultural e ambiental, reduzido a números, papéis e selos de cartório. Com isso, as desigualdades históricas não apenas permanecem, mas são reforçadas por novos instrumentos jurídicos. O projeto traduz uma concepção de Estado que atua como garantidor de negócios privados e não como agente de justiça social. Ao institucionalizar esse arranjo, o PL reforça a distância entre discurso público e realidade concreta, entre promessa de eficiência e perpetuação de exclusões. O que se apresenta como solução técnica revela-se, no fundo, uma escolha política alinhada à concentração fundiária e à mercantilização do espaço. Em última análise, trata-se de uma decisão que marcará não apenas a estrutura fundiária, mas o próprio modo como entendemos a terra no Brasil. Se ela será tratada como um bem social, com múltiplos usos e significados, ou apenas como mais um ativo em circulação no mercado financeiro. Se esse diagnóstico faz sentido para você, não deixe o debate passar em silêncio. Compartilhe este vídeo, acompanhe as discussões sobre o PL 410/2025 e ajude a ampliar a consciência sobre o que está em jogo. A terra não é apenas mercadoria, é parte da nossa vida coletiva. E entender isso é o primeiro passo para transformar a realidade. Fiquem bem e se organizem.